Projeto de Lei Ordinária número 58/2024, iniciativa do senhor Prefeito, dispõe sobre a concessão de potencial construtivo adicional mediante os instrumentos da outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir e cotas do potencial construtivo no município de Curitiba e revoga a Lei número 15.661, de 6 de julho de 2020. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, número 11.184, de 5/2 de 2024. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, número 11.270, de 14 de 6 de 2024. Emendas substitutivas 35/2 de 2024, 35/3 de 2024, 35/4 de 2024. Modificativas 34/20 de 2024, 34/21 de 2024. Aditivas 32/8 de 2024, 32/9 de 2024, 32/10 de 2024, 32/11 de 2024. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno, senhor presidente. Obrigado, vereador Bobato. Havendo emendas apresentadas após o trâmite da proposição principal nas comissões, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno dessa Casa, coloco em deliberação do plenário se as emendas podem ser analisadas nesta sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Passamos então à discussão do projeto e emendas. Inscrito para discutir, líder do governo, vereador Tico Kuzma, com a palavra 15 minutos, prorrogáveis por mais 15, com direito a partes. Vereadores, vereadoras, convidados, pessoal que assiste à sessão nas galerias, sejam bem-vindos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, gostaria de registrar as pessoas que representam o IPUC nessa manhã, que estão acompanhando essa sessão: Adriana Garcia, arquiteta, a Ana Lúcia, também arquiteta, a Maria Cristina Trovão, coordenadora, e também a Silvia Querubim, que é diretora da Secretaria Municipal de Administração, participou da sessão aqui acompanhando a votação do primeiro projeto. A Lei 15.661 de 2020, que dispõe sobre a concessão de potencial construtivo adicional mediante os instrumentos da outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir e cotas do potencial construtivo, cuja revisão, atualização e reestruturação estamos tratando neste projeto. Ela começou a ser discutida em dezembro de 2018 e foi aprovada em junho de 2020. Portanto, vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham, houve uma ampla discussão por essa casa, em conjunto com a sociedade, no momento da aprovação desta lei, que o projeto que o Executivo enviou a esta casa propõe a revisão. A atualização que estamos tratando hoje está prevista na Lei 14.771 de 2015, que é a revisão do Plano Diretor de Curitiba, no seu artigo 10, no qual afirma que o sistema de monitoramento e controle tem por objetivo relacionar, estruturar e analisar as informações municipais com a finalidade de correlacionar os princípios, diretrizes e objetivos do plano diretor com os resultados alcançados, por exemplo, pela legislação específica de cada assunto. Ainda nos artigos do sistema de monitoramento e controle do plano diretor está o acompanhamento do desempenho alcançado a partir da implantação dos princípios, diretrizes e objetivos previstos. Para tal, o artigo 12 da mesma lei estabelece a competência do IPUC na implantação, desenvolvimento e gerenciamento de mecanismos adequados de controle, medição e acompanhamento de desempenho da execução do plano diretor. Em breve histórico sobre os instrumentos de política urbana,
a serem utilizados para aquisição do potencial construtivo adicional, convém reportar que o município de Curitiba foi pioneiro nessa área, se antecipando, inclusive, ao governo federal, quando já nos anos 70 praticou a transferência do direito de construir nos casos em que o terreno era atingido por um novo alinhamento ou também pela necessidade de implantação do sistema viário. E assim o fez, respeitando o direito de propriedade privada, mas garantindo, sobretudo, o prosseguimento dos planos de ocupação urbana sem onerar os cofres públicos. Nesse sentido, o município oferecia ao proprietário a possibilidade de ceder sem ônus as frações de solos atingidas, mantendo o seu potencial edificável original a ser utilizado na porção remanescente do terreno. Esse instrumento também foi amplamente utilizado para a proteção das áreas verdes, garantindo à cidade uma generosa cobertura de bosques e parques com renome internacional. Na mesma linha, a Lei Municipal 6.337, de 82, sobre a preservação do patrimônio histórico, já mencionava o instrumento urbanístico de transferência de potencial construtivo como ferramenta de gestão. Ressalte-se que, no final dos anos 80, a criatividade do planejamento urbano municipal propôs uma fórmula inovadora para a captação de recursos financeiros para investimentos em programas habitacionais de interesse social, mediante a estratégia de concessão de solo criado, pela qual o proprietário interessado em aumentar o seu potencial edificável nas então zonas residenciais 4, ZR4, entregava uma contrapartida financeira pelo direito de construir acima dos parâmetros básicos estabelecidos na Lei de Zonamento e Uso do Solo. Mais uma vez, registro e agradeço a presença da Adriana Garcia, arquiteta do IPUC, a Ana Lúcia, também arquiteta do IPUC, e a Maria Cristina Trovão, coordenadora do IPUC, que estão acompanhando essa sessão e esclarecendo aos vereadores e vereadoras eventuais dúvidas do projeto. Essa estratégia adotada lá atrás permitiu capitalizar a Companhia de Habitação Popular de Curitiba, a Coab, dando abertura a diversos programas, tais como a implantação do Bairro Novo. Por sua vez, a estratégia da cessão de áreas atingidas por projetos viários trouxe inestimável economia para os investimentos da cidade. Ambas estratégias foram reconhecidas pelo Estatuto da Cidade em 2001, que, amparando-se por meio da Lei Complementar Federal, abriu para todo o Brasil a utilização desses institutos urbanísticos inovadores. A Lei 15.661 de 2020 substituiu as leis 9.802 e a 9.803, ambas de 3 de janeiro de 2000, que traziam esses instrumentos. Esses instrumentos vêm funcionando com êxito, reconhecido pela própria indústria imobiliária, que é a principal consumidora. Importante ressaltar aqui, conversamos com os vereadores, com as vereadoras, esse passo importante dado após a aprovação da lei em 2020, dessa lei, a 15.661 de 2020, com recursos que foram destinados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Antes da lei, aproximadamente 3 milhões por ano eram destinados ao fundo. Após a aprovação da lei, mais que 10 vezes esse valor, anualmente, tem sido destinados ao fundo. Aproximadamente 30 milhões ao ano, depois da aprovação da lei, são os recursos destinados a esse fundo. É evidente que esses instrumentos funcionam na medida em que exista o dinamismo nessa indústria imobiliária para atender o mercado em todos os segmentos, tanto na segmentação setorial como socioeconômica e territorial. Importante mencionar o Decreto Municipal 380 de 93, que também criou as unidades de interesse especial de preservação,
Azul e IEPES, e que também previu a possibilidade de aquisição de cotas de potencial construtivo como ferramenta de gestão para arrecadação de recursos para financiar a restauração dessas unidades de interesse público, estendendo em seguida seu uso também para a regularização fundiária de assentamentos informais como Terra Santa. Veja-se que a necessidade de arrecadação pontual, extraordinária, para financiar e restaurar essas UIPs, conforme mencionado, também determinou o surgimento de um novo instrumento, especificamente aqui em Curitiba, a aquisição pelo setor imobiliário de cotas de potencial construtivo. Esse instrumento foi renovado para atender uma demanda do Ministério Público em 2009 para a implantação de uma rede de creches e, posteriormente, de outros equipamentos públicos, o que ampliou a oferta de estratégias de captação de recursos para o financiamento do desenvolvimento urbano, mas também trouxe uma concorrência com os outros dois instrumentos federais que nem sempre eram em benefícios dos cofres municipais. Por isso, a aprovação da legislação em 2020. Importante ressaltar que a Lei 15.661 de 2020, que estamos revisando hoje, modernizou a utilização dos instrumentos urbanísticos existentes para a concessão de potencial construtivo adicional e também essa lei buscou reduzir o máximo possível a concorrência entre eles e abrir o mercado para a livre decisão dos investidores quanto à sua utilização, ao mesmo tempo em que agiliza os procedimentos internos para não onerar em tempo os processos administrativos dessa concessão de potencial construtivo adicional. A proposta apresentada busca mais uma vez reforçar a coerência e a convergência desses estímulos em poucas prioridades, de modo a deixar muito claro onde exatamente é preciso completar a ocupação sustentável da cidade, aproveitando a disponibilidade de infraestrutura e equipamentos, sempre com a visão de futuro adotada pela revisão do Plano Diretor de 2015. A proposta a ser debatida hoje tem por base manter o foco nas prioridades já comentadas na revisão da Lei de Zonamento e Uso e Ocupação do Solo. Gostaria de passar bem rapidamente um quadro resumo aos vereadores e vereadoras. Próximo. Então, aqui nós estamos tratando da revisão dessa lei 15.661 de 2020, que trata da concessão do potencial construtivo adicional mediante os instrumentos de outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir e cotas do potencial construtivo. Importante, novamente, ressaltar que essa lei aprovada em 2020, chegou nesta casa em 2018 e teve uma ampla discussão com a sociedade, com os vereadores, com as vereadoras e com a sociedade também civil representada. O objetivo, então, deste projeto é a revisão, atualização e reestruturação da lei após a experiência na aplicação, como falamos aqui, após um resultado desde a sanção da lei, é importante essa revisão e, baseado na experiência, propor ou retirar alguns benefícios. Foi mantido nessa lei os três instrumentos originalmente previstos e suas definições: outorga onerosa do direito de construir, transferência de direito de construir e cota do potencial construtivo. As condições de utilização de cada instrumento e aplicação dos recursos arrecadados também foi mantido. A exigência de aquisição de 50% para outorga onerosa do direito de construir e 50% para a transferência do direito de construir também foi mantida e colocada de forma clara no texto da lei, e também há uma simplificação do texto, há, como eu falei, uma reorganização, ajustes e também detalhamento dos quadros anexos. Há uma revisão na abrangência das zonas onde se aplica o Índice de Prioridade Urbana, o IPU, o índice que foi estabelecido na legislação de 2020.
Então, essas zonas em que se aplica esse desconto por esse índice foram reduzidas em virtude desse acompanhamento em função da lei anterior, onde hoje não precisa-se mais esse incentivo. Vou dar um exemplo: na região sul de Curitiba, tínhamos incentivo para construções na própria República Argentina, na própria Avenida Winston Churchill, para construções não habitacionais. Isso foi retirado da lei, mas continua o incentivo para construções habitacionais, com redução no valor das cotas a serem compradas. E também um tratamento específico para os equipamentos públicos de caráter social em parcerias com a Coab. Então, ali foi elencado quais são esses equipamentos, baseado na legislação já existente. Então, o próximo, o que foi adequado, atualização do valor das cotas de potencial construtivo será definida periodicamente por meio de estudos elaborados pelo IPUC, Secretaria Municipal de Urbanismo e também Secretaria Municipal de Finanças, com base na dinâmica do mercado imobiliário, indicadores econômicos. Aqui nós tínhamos a formação de um grupo, era um grupo de trabalho que ficava responsável, ou deveria ficar responsável por essa atualização, mas no final era o trabalho feito pela própria Prefeitura, em conjunto pelo IPUC, Secretaria Municipal de Urbanismo e Finanças. Então, decidiu-se deixar esses estudos realmente na mão da Prefeitura, e foi criado essa novidade, a proposta da instituição de uma Câmara Técnica junto ao Concitiba. E essa Câmara Técnica, que será formada de acordo com o regulamento do Concitiba, é a que produzirá os relatórios bianuais sobre a aplicação dessa lei. Retirada do artigo 17 da lei, correspondente a 3% na transferência do direito de construir, aqui já explicamos a alguns vereadores, foi retirado do texto da lei, pois nunca, teoricamente, foi pago esses 3%, porque todo aquele que tinha que pagar esse 3% entrava na Justiça, e a Justiça dava ganho de causa ao cidadão. Então, a Prefeitura, através da Procuradoria Jurídica do município, para evitar novas ações nesse caso e dar por encerrado esse assunto, retira esse artigo 17, correspondente aos 3% previsto na lei de 2020. Também houve uma organização das fórmulas para o cálculo exigido para a outorga, também para a transferência e também para o potencial construtivo pelas cotas, e inclusão de um quadro resumo das situações de aplicação de cada instrumento, facilitando a interpretação da lei. Então, o principal, talvez, dessa lei seja essa simplificação, que um profissional saiba ler a lei, ler esses quadros e interpretar, e também a própria Prefeitura, nos seus diversos órgãos, ou a regional, aquele que trabalha numa regional do Pinheirinho, aquele que trabalha numa regional do Boa Vista, saiba entender a lei com mais clareza. Próximo. Acho que tem agora um próximo quadro resumo, só para mostrar o que foi anexado. Tem um próximo. Então, esse é o quadro resumo, que faz parte do anexo também, o quadro 1. Ali ele traz toda a explicação, para a pessoa poder se basear. Eu quero, na primeira coluna, operação. Quero tratar de acréscimo de coeficiente de aproveitamento ou número de pavimentos. Aí ali tem a disposição legal, onde que a pessoa vai encontrar algo sobre isso. Vai encontrar no quadro 2 dessa lei. Aí fala sobre o zonamento, fala sobre o uso, sobre o porte e aquisição. Ou lá o último item, construção, ampliação e regularização. Aí, aonde que está? Está no quadro, no quadro 4º dessa lei, ou na lei 15.551 de 2019, que é a lei do zoneamento. Então, esse é um quadro incluído no projeto e na proposta de nova lei, para facilitar o entendimento. Depois temos os outros quadros, os outros anexos também que fazem parte. Então, muito obrigado pela apresentação ali.
A proposta, então, busca, mais uma vez, reforçar a coerência, a convergência desses estímulos em poucas prioridades, como eu falei aqui. Aí temos ali os eixos que vão ter esses estímulos, essas prioridades, mas, enfim, vereadores e vereadoras, depois temos 6 emendas que apresentamos também ao projeto de lei, de autoria de diversos vereadores. Vamos encaminhar a votação das emendas que visam essa simplificação do projeto de lei também. Então, a proposta busca reforçar essa coerência, convergência dos estímulos em poucas prioridades e também esse projeto compatibiliza e organiza a concessão de potencial construtivo adicional, a operação urbanística corriqueira em nossa cidade, por isso solicitamos a aprovação do presente projeto. Temos a partes? Vereador Mauro Inácio. Vereador Mauro Inácio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tico Kuzma, Vossa Excelência, que fez a explanação do projeto. Aqui a cumprimentar a equipe do IPU que acompanha todo esse projeto, deu um ensinamento para nós, né, de toda a dinâmica do projeto. E eu quero dizer também, aproveitar esse momento, fazer uma parte, Vossa Excelência citou das emendas, e houve uma discussão também com a PAV, e hoje é o dia da Araucária, e a PAV esteve aqui, representou, falou com alguns vereadores, e o IPU que recebeu na última sexta-feira também um grupo da PAV, representado pela Terezinha Vareschi, pelo Marcelo Santana, Eurico Borges do Reis, o Juliano, e a dona Ana Carme de Oliveira está aqui hoje representando a PAV, e foi feito um ajuste no artigo 21, né, uma nova redação, para ter uma dubiedade lá, e isso faz parte da emenda. Então, agradecer a equipe do IPUC, do Meio Ambiente, a secretária Marilza, ex-secretária, e também o secretário Jamur, e dizer que acho que essa alteração vem ao encontro do que pregava a PAV, né, no sentido de deixar mais claro aquele artigo. Se é isso, só cumprimentar a todos e vamos à votação. Tem a parte da vereadora Indiara Barbosa. Pois não, vereadora. Obrigada, vereador Tico Kuzma. Nós também avaliamos esse projeto de lei, né, que, pela nossa avaliação, parece corrigir distorções aí que foram criadas, de certa forma, pelo mercado ou pela própria prefeitura, né, em relação à questão do potencial construtivo. Nós recebemos pessoas que seriam impactadas por esse projeto de lei no nosso gabinete. Recebemos também, inclusive, na Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, que eu faço parte, um grupo de proprietários de imóveis antigos, né, de imóveis que podem ser tombados, enfim, que têm que ser preservados, e eles trouxeram várias preocupações que foram discutidas também na comissão, e porque eles serão afetados por essa lei. Então, como eu disse, né, ela procura corrigir, ser um pouco melhor do que o que existia, então, por isso, nós entendemos que ela é positiva para a cidade, mas a gente tem alguns questionamentos, né? A prefeitura está colocando o IPU, o índice que o senhor comentou, que é um índice para privilegiar a ocupação em compartimentos da cidade. O problema é que parece justamente ser algo que fica somente na mão da prefeitura, né? Então, a nossa preocupação é se isso não vai criar novas distorções no futuro, até porque a lei determina que isso vai ser definido, essa nova forma de cálculo, em decreto, né? Então, como a gente algumas vezes menciona aqui, tem essa flexibilidade do decreto, mas, ao mesmo tempo, fica na mão da prefeitura e da definição que a prefeitura vai fazer. E por isso tem essa preocupação. Além disso, em relação ao artigo 25, é estabelecido que a prefeitura poderá conceder o potencial construtivo para patrimônio ambiental, natural e cultural. E a ideia seria que, para imóveis tombados, que muitas vezes têm um custo a mais de manutenção, eles terem um auxílio de custo a partir deste título de potencial construtivo. Um dos problemas é que ele pode ser concedido somente a cada 15 anos. E fica o questionamento, porque há casos de imóveis que levaram quase 2 décadas para o recebimento da CVCO. Então, como a burocracia que esse tipo de imóvel enfrenta para se regularizar, às vezes demora anos, 10, 20 anos, que é um caso de pessoas que nos relataram, né, esses exemplos, e aí agora mais 15 anos para ter esse auxílio. Então, também fica o questionamento em relação a esse prazo, né, que é só a partir do averbamento que eles poderão receber o título. Aí, de novo, parece uma distorção
no mercado imobiliário criado pela própria prefeitura, né? Em relação a essa questão do cálculo, teve muita gente que ganhou dinheiro com isso, mas muita gente que perdeu também nesse processo, né? E a lei, o objetivo da lei é corrigir um pouco essa distorção para voltar a ocupar as zonas com maior adensamento, mas eu acho que são pontos para reflexão, e se o senhor puder complementar, eu agradeço. Então, o plano diretor não conseguiu adensar as áreas que se procurava adensar, né, que tem como objetivo, e talvez, a partir dessa lei, se consiga. Por isso, a gente vê, além disso, outros pontos também que nós consultamos do detalhamento da lei, se vê uma tentativa de simplificar um pouco esse processo também. Então, mais uma vez, por isso, a gente deve votar favorável. Então, também agradeço às pessoas, né, que nos procuraram, que procuraram a própria comissão, a Câmara, para discutir, porque serão impactados por esse processo, por esse projeto, que também, como eu comentei com o vereador Tico, estão relacionados com outro projeto de lei. Também fica essa dúvida, porque não foi tentado votar os dois juntos, porque um está bem próximo do outro, né? Então, se você puder complementar, eu agradeço. Obrigado, vereadora. O outro projeto trata de incentivos de premiação. Entretanto, acredito que não tramitou ainda em toda a casa, a gente não quer fazer regime de urgência, a gente procura sempre que o projeto venha naturalmente à votação, como é esse caso desse projeto importante, que possa ser discutido nas comissões. Entretanto, vamos sim, refletir as considerações de Vossa Excelência. Agora, importante, um fato que me chama a atenção aqui, o artigo 31, vereadora, da lei atual, já traz o IPU. Então, não é novidade esse índice de desconto para essas áreas, que a Prefeitura vê que é importante um adensamento, como eu falei aqui, a região do Santa Cândida, a região do Pinheirinho, ou os eixos leste e oeste, onde a Prefeitura vê importante esse adensamento. E foi retirado, que nem eu falei, do caso da região sul e também dessa região norte, a questão de incentivo para construções que não são habitacionais, porque nesse período de tempo mostrou-se que já aquilo que estava proposto na lei já teve o seu objetivo. Eu cito um exemplo lá na região do Capão Raso. Eu sei de 3 empreendimentos, 3 prédios comerciais que vão sair, já estão, um deles inclusive iniciou em construção, que provavelmente deve ter ganho esse incentivo de construir naquela região um prédio não residencial. E agora foi retirado, talvez justamente por causa dessa procura, que foi bastante nesse período da lei para os não comerciais, mas manteve-se ainda esse incentivo, esse IPU que está na legislação já existente, esse desconto de 0,30, que dá 30% na compra das cotas, para que esses empreendimentos nessas regiões sejam residenciais e, contudo, nos outros eixos ainda esse incentivo serve para qualquer área, residencial ou não residencial, também mantém-se esse incentivo para que as pessoas construam nessas regiões. Então, Vossa Excelência, a outra questão que falou, a lei veio tentar corrigir realmente as distorções e facilitar para o mercado. Agora, lembrando que o interesse, sobretudo, desta lei e de outras leis, é o interesse público. Então, qual é o benefício que nós temos para a cidade de Curitiba com essa legislação? Conversávamos aqui sobre o retorno para o Fundo Municipal de Habitação, depois dessa lei, que multiplicou-se por 10 os recursos que o fundo tinha. No início era cerca de 3 milhões por ano, agora está perto de 30 milhões ou passando de 30 milhões por ano. Então, demonstrou-se que sim, temos um interesse público e o resultado da legislação está acontecendo realmente. Agora, as outras observações que Vossa Excelência fez, podemos conversar também com o pessoal do IPU que está aqui e que possam ser observados na próxima legislação. Senhor presidente, era aí, o vereador Rodrigo Braga Reis, uma parte? O vereador Rodrigo Braga Reis solicita a parte. Pois não, vereador. Senhor líder Tico Kuzma, agradeço a oportunidade, senhor presidente, também, que um grupo foi formado aqui em Curitiba para analisar vários projetos de Curitiba, que inclui a ADEME,
a DPI, que é a Associação dos Diretores e Proprietários de Imobiliárias de Curitiba, o Cresce do Paraná, Comissão de Valores Imobiliários, a OAB do Paraná, o Sindimóveis e o Sinduscom. E já foi conversado conosco, inclusive conversado com o presidente Marcelo Fachinello, e a princípio está todo correto o projeto. Então, é só importante deixar claro que foi formado esse grupo para analisar projetos da Prefeitura desse porte, e também eles fizeram o pedido para nós, foi encaminhado, inclusive a Indiara, a vereadora Indiara também os recebeu, que eles querem a questão da divulgação dos dados do ITBI. Então, só para deixar claro que nós fomos procurados, eu atendi esse grupo, o presidente Fachinello também atendeu, e eu agradeço. Só isso, senhor presidente. Já foi 30? E a parte do vereador Bruno Pessutti nos 20 segundos que restam. Vereador Bruno, acho que pode encaminhar ou discutir. Então, vereadores e vereadoras, depois vou encaminhar as emendas. Temos uma questão da Coab, que estamos tratando com a oposição, de fazermos uma emenda para o segundo turno, apesar de já estar previsto essa questão no anexo do referido projeto. Então, peço o voto favorável. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrada a discussão do vereador, não tem mais tempo para outros apartes. Passamos à discussão da vereadora professora Josete. Com a palavra, 15 minutos, prorrogáveis por mais 15 minutos. Em discussão o projeto. E emendas. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes, população que nos acompanha pelas redes sociais. O líder já trouxe aqui vários aspectos importantes em relação ao projeto em pauta, e nós gostaríamos de também apontar outros aspectos e reafirmar, né, alguns elementos que para nós são importantes, né, tanto para trazer esse debate nesse momento, para que vereadoras e vereadores aqui possam votar, né, com toda a nitidez necessária, e também para que a população, né, entenda o que o projeto prevê, porque às vezes são projetos muito técnicos, né, e que as pessoas têm dificuldade em entender, né? Nós mesmos, vereadores e vereadoras, a gente tem que sentar, se aprofundar, né? Ninguém, obviamente, alguns aqui que são engenheiros, né, que têm uma formação na área, né, mais específica, mas outros, como eu, não têm. Então a gente vai, senta com a assessoria, tira dúvidas e para realmente ter elementos para fazer a discussão do projeto. Então, essa proposta de lei, esse projeto, ele altera, né, uma legislação, que é uma legislação de 2020, que é a Lei 15.661, de 6 de julho de 2020, que dispõe sobre a concessão de potencial construtivo adicional mediante os instrumentos da outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir e cotas de potencial construtivo no município de Curitiba. Então, mais popularmente, né, quando se fala em potencial, cota de potencial, claro que tem uma definição técnica mais adequada, mas as pessoas conhecem como solo criado, né? Então, nesse sentido, nós precisamos de uma regulamentação, tanto na legislação como nos decretos que se seguem, que realmente leve em conta, né, obviamente, a questão econômica do município, que é importante, o envolvimento do setor privado, né, enfim, das construtoras, dos empreendimentos e tudo mais, mas, prioritariamente, aquilo que vai retornar, né, em benefício da maior parte da população. E a nossa preocupação sempre diz respeito àquilo que pode, né, ser traduzido em benefícios para ampliação dos recursos para habitação de interesse social, né, que é para a população de baixa renda, né? Nós sabemos hoje, né, do grande desafio que é garantir habitação, né, para a grande parte da população que hoje vivem em áreas de ocupação irregular. Então, podemos aí nos reportar,
né, o número, né, aproximado de 400 áreas de ocupação irregular em Curitiba. Então, esse é um grande desafio que nós temos. Óbvio que tratar de potencial construtivo né, como um todo abrange muitos outros elementos, né, para além da habitação de interesse social, mas nós podemos, né, gerar recursos a partir, né, da venda, enfim, da outorga, né, das diferentes formas, né, de potencial construtivo, seja cotas, né, seja transferência, enfim, são instrumentos importantes. E, nesse sentido, nos chamou a atenção o projeto, nós fizemos, né, inclusive, um voto em separado na Comissão de Economia, trazendo algumas dúvidas que nós tínhamos em relação ao projeto. Mas só citando um pouquinho, né, no tempo histórico, a Lei 15.661 de 2020, ela foi um projeto, o projeto que deu origem à lei, foi muito debatido, ele foi encaminhado pela Prefeitura, na verdade, em 2018, né, e o texto ele foi objeto de muitas discussões na Câmara e fora dela também, e isso permitiu um debate que envolveu diversos atores, né? E o texto aprovado, ele foi classificado como um dos mais importantes já discutidos naquele ano de 2020. E, à época, também foi apresentado um substitutivo do vereador Bruno Pessutti, que foi fruto das sugestões incluídas pelos vereadores. Então, sempre bom lembrar, né, o vereador Bruno é alguém que sempre se empenha, debate sistemas, e, naquele momento, teve, né, essa tarefa que foi bastante importante. Então, esse novo projeto ele visa alterar essa legislação, mas, né, diferente do momento anterior, eu acho que a gente poderia ter tido um debate mais aprofundado, enfim, mas isso depende das comissões da Casa também, então aqui não vou fazer uma crítica direta ao Executivo, acho que a Casa, às vezes, também deixa, né, de cumprir com seu papel em alguns momentos. Eu acho que nós poderíamos ter chamado uma audiência pública, debatido isso com mais profundidade. Então, diante disso, é que nós, né, apresentamos na Comissão de Economia, a comissão a qual eu componho, um voto apontando diversas dúvidas, né? Infelizmente, nosso voto em separado não foi acatado, e, por isso, nós tivemos diversas dúvidas, e, a partir disso, busquei o líder, quando nós identificamos que já estava na pauta de votação, na semana passada, para que nós pudéssemos dirimir essas dúvidas e contribuir, né, com emendas, enfim, com alterações importantes para o projeto. Nós apresentamos, enquanto bloco PT-PV, e também o vereador Marcos Vieira também assinou conosco as emendas, né, participou desse debate conosco, mas, a partir das discussões que nós tivemos agora com as técnicas do IPUC, né, nós entendemos que é pertinente a retirada delas a partir, né, de dúvidas que foram esclarecidas e também de emendas que estamos aí dialogando com o líder e, na sequência, certamente, ele estará chamando os demais líderes para que a gente possa chegar num acordo e apresentar essas emendas que, no nosso entendimento, são importantes para aprimorar o projeto. Mas, trazendo aqui alguns elementos que julgo também importantes, né, para localizar as pessoas. Então, quais são as principais mudanças propostas nesse projeto? Ele retira isenção da outorga onerosa do direito de construir, da construção de habitação de interesse social, mas já nos foi trazido aqui neste momento, né, por isso que o debate nas comissões é importante, porque a gente poderia ter trazido esses elementos lá e já ter tirado essas dúvidas, né? Então, foi colocado para nós que essa isenção não foi aplicada, acabou não sendo aplicada em nenhum momento,
porque, enfim, os proprietários dos terrenos e das pessoas que adquiriram, né, essas cotas e potencial, enfim, acabaram entrando na justiça contra essa isenção. Então, na prática, isso não aconteceu. E, então, o município propõe, então, até alguns outros mecanismos dentro da lei para garantir que, enfim, legalmente seja tudo correto, enfim. Aí entra numa discussão também um pouco de tributos, né, impostos, que talvez realmente não seja o caso de estar presente nessa lei, seja uma legislação mais adequada em outros temas, né, quando a gente fala de tributação mesmo. Bom, excluiu o grupo de acompanhamento coordenado pelo IPUC, que na prática também, né, nos foi dito que acabou não sendo criado, né, retirou a contribuição de 3% ao Fundo de Habitação de Interesse Social da transferência do direito de construir, retira o limite máximo de cotas de potencial construtivo. Essa foi uma dúvida que também foi dirimida agora, porque nós tínhamos uma preocupação em que se tornasse essa questão, né, das cotas e potencial sem estabelecer um limite, que era até de 40 mil, né, cotas, pudesse trazer prejuízos mais à frente e um certo descontrole em relação à utilização dessas cotas. Mas foi colocado que há empreendimentos importantes na área de saúde, em outras áreas, como nós já tivemos também em momentos onde essas cotas foram direcionadas, né, para a construção desse mês, né, e que, às vezes, aquele valor de 40 mil, ele não pode ser utilizado, o valor que excede, né, que poderia exceder esses 40 mil, por conta de ser um empreendimento grande, acabar não conseguindo efetivar o empreendimento ou a construção, né, na área de saúde, educação, enfim. Então, nesse sentido, é que se retirou esse limite, né, mas que há outros mecanismos de controle para garantir a transparência disso. E também tivemos mudanças no cálculo e índices, né, que, para nós, que não somos técnicos, né, nos deixa com dúvidas, né, e eu acho que seria, inclusive, né, pertinente que, na sequência, a própria Comissão de Urbanismo, né, pudesse fazer um debate mais ampliado sobre isso, né. O fato da lei ser aprovada não significa que o diálogo e o debate se encerrou. Eu acho que a gente precisa entender tecnicamente algumas coisas também, né. E, nesse sentido, eu vou pontuar só alguns aspectos que ainda ficaram pendentes, que são, digamos, parecem detalhes, mas que são importantes para que a gente entenda como um todo o projeto. Então, até vou fazer esse pedido aqui para o líder, para as técnicas, né, agradecer a presença das técnicas aqui do IPUC. Enquanto mulher, assim, a gente fica bem feliz quando tem, né, mulheres que, nesse momento, vêm conversar conosco, tem todo um acúmulo técnico, então, sejam muito bem-vindas, né? Eu gostaria de apontar aqui algumas dúvidas que nós colocamos no nosso parecer. Como tudo foi rápido ali, não deu tempo da gente pontuar, né, no momento da discussão. Então, nós ficamos com uma dúvida em aspectos técnicos mesmo, que a gente precisa ter traduzido isso para nós, né? Primeiro, em relação à outorga onerosa, né, do direito de construir, então, uma dúvida em relação ao cálculo do valor a ser pago, né? Nesse sentido, foi acrescentado o Índice de Prioridade Urbanística, IPU. Então, a gente queria entender melhor isso, né? O que é isso, como é que funciona. Segundo, inclusão de fator de correção 1 para alteração de uso e aumento do porte de uso não habitacional. Então, também acho que é uma coisa importante para saber quais as consequências disso, né? O que altera, né, esse índice.
Também, em relação à transferência do direito de construir, o fator de correção variável de 0,75 e 1,5, ou 0,15, mudou para a edificação do patrimônio ambiental cultural, para 0,55, para RPPN 0,75, e aumento do número de pavimentos de 0,15. Então, na sequência, né, a gente gostaria de ter a explicação disso, e aí a gente vê a melhor forma, né, Tico, se fazemos uma reunião, o que a gente pode fazer, ou se, né, um documento por escrito, enfim, para a gente dirimir essas dúvidas que permaneceram. Tá? Bem, então, esses seriam os principais aspectos que eu teria para trazer aqui, e dizer que, então, estão sendo formuladas 2 emendas, né, onde houve o acordo, e que também teremos que debater com os outros líderes para ver se podemos votar hoje, né, se há esse entendimento. E, a partir desses debates, né, que reafirmo, né, acho que seria bem importante se a gente pudesse ter debatido antes, né, com calma, outros momentos, para que a gente viesse de forma né, bem mais tranquila votar o projeto. Então, nós vamos votar favoravelmente, e, como eu disse, a partir das discussões, nós entendemos que seria pertinente retirar as 3 emendas que nós apresentamos, e ficaremos contemplados totalmente se realmente for fechado o acordo, aí, se os demais líderes entenderem que é possível debater as emendas e aprová-las hoje a partir do acordo de lideranças. Então, seriam esses aspectos. Acho que não tem a partes, né? Ou tem? Tem a parte do vereador Ângelo Vagnoni. Ah, tá. Tá ok. Então, pois não, vereador. Vereadora Josete, quero cumprimentar pela abordagem a este projeto de lei, que no final ele é um projeto de lei que aperfeiçoa um pouco toda a política de desenvolvimento da nossa cidade, através do Instituto de Planejamento, que é o IPUC, e dos órgãos afeitos na Prefeitura de Curitiba. Todos nós sabemos que, se a gente puder viver perto da onde a gente trabalha e ter a convivência entre as famílias perto do local de trabalho e aonde da nossa moradia, é um ideal que as cidades, que a vida urbana percorre. E esses instrumentos que nós estamos discutindo, na realidade, são indutores, aperfeiçoamento da legislação para que isto possa acontecer na cidade de Curitiba, como já vem acontecendo já há alguns anos. Nós tínhamos algumas dúvidas, como a vereadora Josete trouxe ao plenário, a retirada dos 3%, no que diz respeito ao balanço, por exemplo, de todo esse mecanismo dos recursos, desse mecanismo, o montante dele. O disciplinamento da destinação, nós não temos nenhum óbice. Apenas há uma mudança que eu até julgo melhor do que estava na lei anterior, que é a mudança sugerida de que 5% do fundo seja destinado à criação de calçadas. Nós ainda temos muitos problemas do ponto de vista urbano em relação ao pedestre, em relação às pessoas que caminham, né? Nas ruas de Curitiba, nos bairros, tem muitos bairros que não têm calçada, as pessoas têm que sair, muitas mães têm que sair com o carrinho do bebê, pessoas têm que andar na via, o processo a cidade nunca está pronta. E até calçadas que precisam ser substituídas por causa da questão da acessibilidade, né? Não só as mulheres que tradicionalmente sempre reclamaram das calçadas da nossa cidade, mas do ponto de vista da acessibilidade, nós temos muitos problemas na cidade de Curitiba. Então, a destinação de 5% para o fundo, no que diz respeito à construção de calçadas, eu acho bom. Estava, de forma geral, destinar para a Secretaria do Meio Ambiente, para a questão ambiental.
temos que levar em conta que também a vida das pessoas na cidade também é uma questão ambiental. A gente não separa o homem, o ser humano, da relação com o meio ambiente. Como na questão ambiental o recurso ficaria difuso, nós preferimos essa destinação proposta pelo projeto de lei. A outra, Vossa Excelência já abordou, que é de 2 em 2 anos, que agora a Câmara Técnica, que vai ser constituída do Concitiba, envie também para a Câmara de Vereadores o relatório final de como foi utilizado os recursos das cotas, das transferências e das obrigações onerosas. Nós estamos satisfeitos, nós vamos retirar as emendas. Parece que o vereador Tico Kuzma, que é líder do governo, vai sugerir que a gente interrompa a sessão por um pequeno intervalo, para que essas emendas possam ser apresentadas ainda em primeira discussão. Era isso, vereadora. Parabéns pela sua exposição de todas as razões para esse projeto de lei importante para a cidade. Tem a parte também dos vereadores, ou do vereador Bruno Pessutti e da vereadora Georgia Prates. Pois não, vereador Bruno. Muito obrigado, vereadora Josete. É importante a gente ressaltar que esse projeto ele vem corrigindo detalhes do projeto anterior, da lei anterior que foi aprovada. Vossa Excelência foi muito feliz em lembrar todo o processo que nós fizemos nessa casa, junto com o G10, foram mais de 70 reuniões trabalhadas, e o papel da comissão naquele momento, da relatoria naquele momento, em fazer com que pelo menos 70% de todas as reivindicações do setor privado, em consonância com o setor público, fossem congruentes, e assim nós conseguíssemos ter, dentro daquilo que foi possível, uma legislação muito boa, que agora está sendo corrigida. Importante também lembrar que a cidade de Curitiba é uma cidade muito bem planejada, desde o Plano Agache até anteriormente. E esse planejamento ele é feito pelo Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana da cidade de Curitiba, o IPUC. Nós temos que enaltecer e reconhecer o papel do IPUC no planejamento urbano da cidade de Curitiba. A cidade de Curitiba é reconhecida mundialmente como uma cidade bem planejada graças ao Instituto. E é importante que continue sendo assim. Nós não podemos transferir o planejamento urbano para apenas o empreendedor privado, pois dessa forma a cidade poderia ter incongruências, poderia ter diversos empreendimentos sendo construídos fora daquilo ao qual a cidade está sendo planejada. E por que eu digo isso? Porque a cidade ela é muito ampla e ela precisa ter não somente os empreendimentos mobiliários para que as pessoas morem ou trabalhem, mas precisa ter a infraestrutura urbana adequada para que as pessoas possam ali viver com qualidade de vida. E nós temos isso dentro da cidade de Curitiba sendo construído desde sempre pelo seu planejamento. Importante ressaltar, a lei do plano diretor ela é feita em 2015. A lei da outorga e do zoneamento ela foi reformada, retificada em 2019, 2020. Então, nós estamos muito próximos de refazer o nosso planejamento do plano diretor. Então, isso tudo faz parte de um planejamento técnico que pode e deve ser corrigido ao longo dos anos, e é importante ressaltar o papel dos decretos nesse sentido. Os decretos eles vêm para fazer com que pequenos ajustes sejam feitos e fortaleçam o planejamento urbano dentro das novas possibilidades que estão surgindo. Em 2015, nós nem discutimos, por exemplo, o carro elétrico na cidade como uma coisa muito prática, nós discutimos com um futuro. E hoje nós temos que ter empreendimentos imobiliários que já tenham infraestrutura, por exemplo, para receber o carregamento veicular, energia instalada, ou cabeamento instalado para receber energia. Nós temos que debater o subsolo da cidade de Curitiba, que há anos vem retirando água limpa para ser jogada nas galerias. Quem sabe, nos próximos revisões do plano diretor, pensar de que forma a cidade pode crescer e ser ocupada sem prejudicar o meio ambiente, sem incentivar o uso do subsolo. Como que isso acontece? Isso nós debatemos em 2015, por exemplo, concedendo incentivos para que as pessoas não furassem o subsolo, mas que isso não passou, mas que agora, quem sabe em 2025, possa ser efetivamente trabalhado. Então, eu só estou colocando esses pontos para mostrar que o IPUC, junto com a sociedade civil organizada, eles estão em permanente contato, permanente reunião, para fazer aquilo que é melhor para a cidade, não aquilo que é melhor para um empreendimento ou outro empreendimento. E o planejamento urbano de Curitiba é exemplo e é reconhecido mundialmente. Então, parabéns aqui ao IPUC que está presente, parabéns a todos que discutiram o planejamento, discutiram as ações, as emendas, e com certeza será
muito proveitosa a aprovação desse projeto para que a cidade avance cada vez mais. Obrigada, vereador. Vereadora Georgia Prates. Obrigado, vereadora Josete. Bom dia a todos e todas. Bom, eu vou ser bem breve, porque os que me antecederam já trouxeram várias coisas que eu ia dizer, mas dizer sobre essa importância mesmo, né, da gente ter o diálogo, né, como uma forma principal de fazer política. E foi o que a gente viu hoje, né, vereadora? Hoje foi possível a gente parar ali um momento, junto com as servidoras do IPUC, que estão aqui presentes ainda, e que tivemos ali a possibilidade de debatermos, de fato, né, o que vai ser melhor para a cidade e também o que a gente pode tirar e colocar ali referente, né, o que vai ser melhor. Então, só parabenizar, então, acho que a todos nós e pensarmos que a política ela pode ser feita sempre assim, com base no diálogo, com respeito, e acho que isso fica melhor para todo mundo, né? Então, só quero dizer isso, dizer que se a Câmara tomar isso como exemplo, né, entre base e oposição, a gente sempre puder abrir o diálogo, vai ser importante. Obrigado, vereadora. Obrigada, vereadora, pelas contribuições. Então, a gente finaliza aqui o debate. Claro que eu tenho algumas divergências do que o vereador Bruno colocou, né? Eu acho que o IPUC, com certeza, cumpre um papel importante, tem técnicos muito competentes, né? Mas a cidade, o direito à cidade, são constantemente em disputa, né? O mercado econômico, né, o mercado imobiliário, ele faz uma pressão constante, né? Então, isso às vezes altera o rumo, né, que, no nosso entendimento, na nossa concepção, né, deveria ter para a cidade. Mas, enfim, estamos aqui debatendo e, nesse caso aqui, avançamos no projeto e acredito que as alterações serão benéficas, né, para a cidade como um todo. Então, seria isso. Obrigada. Obrigado, vereadora professora Josete. Não há outros vereadores inscritos para a discussão do projeto. Antes de passarmos ao encaminhamento do voto no projeto, ressalvadas as emendas, para fazer requerimento, informe, assunto urgente à casa, vereador Tico Kuzma, com a palavra. Senhor presidente, conforme acordo com os vereadores e vereadoras, também com a oposição, nós apresentamos, ou temos a possibilidade de apresentar duas emendas acordadas ainda em primeiro turno. Então, eu solicito a Vossa Excelência, se for possível, fazer um acordo com os vereadores, com as lideranças, para que possamos suspender a sessão e protocolarmos, apresentarmos, assinarmos essas emendas ao projeto para que possam ser votadas ainda hoje. O vereador Tico Kuzma pede, então, a suspensão da sessão, invocando o artigo 134 dessa casa, no parágrafo 4º, no qual diz o texto, excepcionalmente mediante acordo de lideranças, poderão ser apresentadas emendas até o início da votação. Como não iniciamos a votação, defiro o pedido do vereador Tico Kuzma, suspendo a sessão por 5 minutos para que sejam feitos os acordos e, na sequência, protocoladas as emendas para assinatura dos vereadores. Está suspensa a sessão e, acordo das lideranças, protocolo das emendas, está reaberta a sessão. Para informe, assunto urgente, requerimento, vereadora professora Josete, com a palavra. Senhor presidente, é só para retirada de emendas, pode ser agora? Ou depois? Sim, vereadora professora Josete, só por favor peço que a senhora cite os números das emendas e eu coloco em deliberação do plenário. Tá, ok. Emenda 320010, 2024, emenda aditiva. Emenda aditiva também, 320011, 2024. E emenda modificativa número 34000021, 2024. Defiro o pedido da vereadora professora Josete, retiradas as 3 emendas citadas por ela. Passamos então à votação do projeto, ressalvada as emendas. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto no projeto. Não há encaminhamento de voto no projeto. Vereadores e vereadoras no painel, registrem os seus votos. Encerrada a votação. 34 vereadores e vereadoras votaram. Resultado, 34 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto. Passamos à votação das emendas. Lembro os vereadores e vereadoras que justificativa de voto somente depois de votação de todas as emendas. Passo...
Passo à leitura da proposição 03502/2024 de diversos vereadores. Emenda substitutiva. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto na emenda. Para encaminhar, líder do governo, Tico Kuzma, com a palavra. Então, senhor presidente, na verdade, essa aqui foi uma discussão que tivemos com diversos vereadores, uma proposta, uma ideia de substituir ali no inciso 2 do artigo 6º do projeto de lei para acrescentar ou para modificar a destinação dos recursos arrecadados. Então, pela proposta, pela mensagem dentro do artigo 6º, no artigo 6º do projeto de lei, diz que os recursos arrecadados deverão ser distribuídos da seguinte forma: 70% a programas de habitação de interesse social e regularização fundiária vinculados ao Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social. Aqui já destacamos e já falamos da importância desses recursos ao fundo. 5% a programas de promoção, proteção e conservação do patrimônio natural ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então, aqui a proposta, senhor presidente, mudar, tirar desse inciso o recurso ao Fundo Municipal do Meio Ambiente e colocar ao Fundo de Recuperação de Calçadas, o FUNRECAL. Isso porque a legislação, senhor presidente, que estipula o Fundo Municipal do Meio Ambiente, já coloca várias fontes de arrecadação, como se observa no artigo 13 da Lei 15.852 de 2021. Então, que viabiliza as ações dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com investimentos muito maiores, historicamente, daquilo que vinha sendo investido. Agora, chegou a 30 milhões por ano o investimento nas calçadas, porém, ainda são insuficientes para dar vazão a todas as obras necessárias para os 10 mil quilômetros de calçadas implantadas e não em Curitiba e que afetam a toda a população. Então, para promover uma cidade mais acessível, mais segura, nós entendemos que também os recursos ao Fundo Municipal das Calçadas deve ser uma prioridade. Então, a arrecadação desses recursos trará, sim, também justiça social e um benefício a todos os moradores da cidade de Curitiba. Por isso, essa emenda com essa proposta, senhor presidente. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrado o encaminhamento do vereador, vamos ao encaminhamento da vereadora Amália Tortato, encaminhando pela bancada do Partido Novo. Com a palavra, 5 minutos. Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. Eu estou bastante feliz que essa emenda está sendo apresentada com uma grande possibilidade de ser aprovada. Desde o início do mandato, a gente tem recebido diversas reclamações com relação às calçadas de Curitiba. A gente sabe que existe um imbróglio jurídico em relação a essas calçadas. O município tem uma lei municipal que joga essa responsabilidade para o cidadão, para o dono do imóvel que está em frente à calçada, mas também tem uma discussão jurídica em relação à calçada ser parte da via, como constante, por exemplo, do Código de Trânsito Brasileiro, o que traria a responsabilidade para o município. No momento, não é exatamente esse imbróglio jurídico que está em discussão, mas é importante sempre destacar isso. A gente tem trabalhado e buscado lá no gabinete soluções para resolver esse problema das calçadas ou minimamente para a gente conseguir melhorar as condições das calçadas do nosso município. Então, eu tenho um projeto que é o projeto 0505-2023, que sinto que boa parte desse projeto, que tramitou por todas as comissões, teve apoio de todas as comissões aqui dessa casa, boa parte desse projeto está sendo contemplado com essa emenda, que é uma emenda simples, mas que vai engordar o caixa do Fundo de Recuperação das Calçadas do município e, portanto, trazer a possibilidade real de a gente conseguir investir mais nas calçadas, especialmente naquelas que estão nos entornos dos hospitais, nos entornos dos equipamentos públicos, creches, enfim, e também nas calçadas que fazem a ligação, como, por exemplo, de um equipamento público a um ponto de ônibus, para que essas pessoas possam fazer esse caminhar de uma forma mais acessível. Então, eu estou bastante feliz com a aprovação dessa emenda, com a
proposição dessa emenda, e eu estive quinta-feira conversando com o Jamur e a gente falou sobre essa emenda e eu fiquei feliz que foi acatada pela Prefeitura e colocada agora nesse projeto para que a gente tenha a possibilidade de melhorar ainda mais as calçadas do nosso município. Então, presidente, eu solicito aos nossos colegas o voto sim, porque é uma emenda simples, mas que traz uma possibilidade real de a gente melhorar as calçadas do município. Obrigada. Obrigado, vereadora Amália Tortato. Encerrados os encaminhamentos das emendas, vamos então à votação na emenda 03502/2024, de autoria de diversos vereadores, emenda substitutiva. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos. Encerrada a votação, 33 vereadores e vereadoras votaram, resultado, 33 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, aprovada a emenda. Passamos à votação e encaminhamento da emenda 035000003/2024, de autoria de diversos vereadores, emenda substitutiva. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Para encaminhar, Tico Kuzma, líder do governo, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. A proposta dessa emenda é manter na legislação, considerando que a zona central já estava prevista, esse benefício para a zona central já está previsto na lei que estamos modificando, então a proposta dos vereadores é manter o benefício, mas apenas para habitacional da zona central nesse parágrafo que estamos alterando. Então ela já consta no texto original e é importante para que se incentive a produção de unidades habitacionais na zona central, fomentando a ocupação e a circulação de pessoas, trazendo mais vida para o centro da cidade. Então, essa emenda é para manter na legislação a zona central como uma das a ser beneficiadas. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Para encaminhar o voto, bancada do Novo, líder vereadora Amália Tortato, com a palavra, 5 minutos. Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. Também fiquei bem feliz com a proposição desta emenda assinada por diversos vereadores e que eu também tive a oportunidade de assinar, porque a região central também é objeto de bastante reclamação por parte dos cidadãos que procuram os nossos gabinetes, não apenas o meu, mas de todos os vereadores. Há uma preocupação muito grande de ocupar o centro, de trazer vida para o centro, porque a gente sabe que, com isso, a gente traz desenvolvimento, a gente traz segurança. Então, essa emenda que vai continuar, que pretende continuar esse incentivo para que o centro seja ocupado, é muito importante. A gente recebeu diversas solicitações nesse sentido, de pessoas, empreendedores, enfim, que querem investir no centro, mas que, com o término da vigência desse incentivo para a construção na região central, estavam insatisfeitos. Então, agora, certamente estarão satisfeitos e vão continuar o investimento ali no centro. A gente tem feito diversas ações para fazer com que o centro reviva, para fazer com que o centro volte a ser o que já foi em anos passados, como, por exemplo, uma lei aprovada aqui na Câmara Municipal por quase unanimidade, exceto a esquerda que votou contra, que foi a lei que flexibilizou o horário do comércio aqui no município de Curitiba. Quando a gente aprovou aquele projeto, a gente citou, nós falamos muito sobre o quanto aquele projeto tinha potencial de trazer vida para o centro, de fazer com que as lojas fiquem abertas até mais tarde, de fazer com que o centro vire, quem sabe, um polo gastronômico, atraindo turistas, trazendo segurança, trazendo emprego, gerando renda. Então, a nossa preocupação com o centro não é de hoje, né? E não é só minha, eu tenho certeza, de diversos vereadores, inclusive de todos os que assinaram essa emenda. Então, eu fico muito feliz também com a proposição dessa emenda, trazendo aí, continuando o incentivo para que o investimento aconteça no centro e para que o centro volte a ser ocupado e volte a ter mais vida. Por isso, presidente, eu encaminho o voto favorável a essa emenda. Obrigada. Obrigado, vereadora Amália Tortato. Encerrados os encaminhamentos na emenda 0350003/2024. Passamos à votação. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos na emenda substitutiva. Encerrada a votação. 33 vereadores e vereadoras votaram. Resultado: 33 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda. Passamos ao encaminhamento e votação da proposição emenda 035000004/2024, emenda substitutiva de autoria de diversos vereadores. Para encaminhar o voto, vereador Mauro Inácio com a palavra, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente.
Bom, essa é aquela emenda do artigo 21, eu já havia comentado na fala do líder Tico Kuzma, que a PAV procurou vários vereadores e na última sexta-feira, numa reunião no IPUC, capitaneada também pela Secretaria do Meio Ambiente e com o apoio do IPUC e do secretário Jamur, foi feita uma redação só para tirar uma dubiedade lá, lembrando que Curitiba tem 11 RPPNMs e que são exemplos para a cidade e que são uma referência em Curitiba também à proteção ao meio ambiente. Nesse sentido, pedimos o voto favorável a todos. Obrigado, vereador Mauro Inácio. Não há outros inscritos para encaminhar o voto na emenda. Vamos à votação. Vereadores e vereadoras, registrem seus votos no painel na emenda 035.00004/2024, emenda substitutiva. Encerrada a votação. 34 vereadores e vereadoras votaram. Resultado: 34 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda. Passamos à votação da próxima emenda, 035.00005/2024, de autoria de diversos vereadores, emenda substitutiva. Para encaminhar o voto, vereador Tico Kuzma, líder do governo, com a palavra, 5 minutos. Senhor presidente, essa emenda é que nós construímos aqui, conversando com os vereadores, conversando com a oposição, a emenda 035.5. Então, ela propõe, dentro dessa inovação do projeto de lei, que o projeto de lei instituiu no artigo 33, com o objetivo de monitorar a aplicação dos instrumentos de aquisição do potencial construtivo adicional definidos nessa lei, será instituída uma Câmara Técnica junto ao Conselho da Cidade de Curitiba, CONCITIBA, a qual produzirá relatórios bianuais a serem apresentadas à plenária e encaminhadas ao Poder Executivo. Então, essa instituição dessa Câmara Técnica no CONCITIBA é uma inovação que traz mais transparência e um acompanhamento social mais perto daquele resultado dessa lei, e essa conversa, esse acordo com os vereadores gerou a possibilidade dessa emenda, que esses relatórios bianuais a serem apresentados em plenária também sejam encaminhados à Câmara Municipal de Curitiba para o acompanhamento. Sabemos que o CONCITIBA é formado por diversas entidades, com a participação de diversas pessoas, de diversos segmentos. Entretanto, esse acordo importante que esses relatórios sobre o resultado dessas leis, ou dessa lei, especificamente, seja encaminhado à Câmara Municipal. Então, o encaminhamento pelo voto sim, e já agradeço também aos líderes pelo entendimento, pela suspensão da sessão, para que pudéssemos apresentar nessa sessão ainda essa emenda e para que amanhã possamos já votar em segundo turno o texto definitivo da lei. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Para encaminhar o voto, vereadora professora Josete, como vice-líder da oposição, como líder da oposição, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Não só reafirmando, é uma emenda que a princípio parece singela, mas avança na questão da transparência, né? Como nós já debatemos no início, na discussão do projeto, infelizmente, né, aquele grupo técnico, aquela câmara temática, ela não se estabeleceu, mas estava previsto, né, já na legislação anterior, que esse relatório ele seria publicado, né, a cada 2 anos. Então, foi uma proposta aqui, inclusive, do companheiro de bancada, do vereador Ângelo Vagnoni, que esses relatórios pudessem, né, ser encaminhados também à Câmara de Curitiba. Então, acredito que é um avanço. Então, também, né, como coautores aí da emenda, vamos votar favoravelmente. Obrigado, vereadora professora Josete. Encerrados os encaminhamentos na emenda 035.00005/2024, emenda substitutiva de autoria de diversos vereadores. Peço a todos que votem no painel. Encerrada a votação, 34 vereadores e vereadoras votaram. Resultado, 34 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda. Passamos ao encaminhamento e votação da proposição 032.00008/2024, emenda aditiva de autoria de diversos vereadores. Para encaminhar o voto, não temos vereadores inscritos, porém, levanta a mão o vereador Tico Kuzma, líder do governo. Com a palavra, 5 minutos.
Senhor presidente, a emenda propõe o acréscimo do inciso 7º no artigo 27 do projeto ou da lei, que diz que o município de Curitiba fará a concessão onerosa de cotas de potencial construtivo nos termos da lei para financiar os seguintes investimentos. Aí relata os investimentos, como o primeiro, que é a execução de programas e projetos de habitação de interesse social. Então, e a proposta da emenda é colocar a execução de programas especiais instituídos pelo município, como foi ali bem explicado pelas representantes do IPUC, que o município pode surgir programas especiais para a construção de um hospital, para a construção de um terminal, ou, enfim, para um equipamento diferente daquilo que já está no planejamento, daquilo que já tem recurso. Então, esse instrumento seria importante para a implantação desse equipamento diferente, e para isso tem que estar com essa possibilidade na lei. Por isso, pedimos o voto favorável. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Para encaminhar o voto, liderança da oposição, vereadora professora Josete, com a palavra, 5 minutos. Abro mão, senhor presidente. Abre mão do encaminhamento. Encerrados os encaminhamentos, vamos à votação. Vereadores e vereadoras votando. Proposição 032-0008-2024. No painel, registrem seus votos. Encerrada a votação. 33 vereadores e vereadoras votaram. Resultado: 33 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda. Passamos ao encaminhamento e votação da proposição 032-00009-2024, de autoria de diversos vereadores, emenda aditiva. Para encaminhar o voto, vereador Tico Kuzma, com a palavra. 5 minutos. Senhor presidente, a proposta visa inserir também mais um item, um inciso, no artigo 29 do presente projeto, onde trata a utilização das cotas de potencial construtivo, referida no artigo 26 dessa lei, está dirigida às seguintes situações, e ali elenca as situações em que podem ser utilizadas essas cotas de potencial construtivo, para a construção, regularização e ampliação de ático, construção, regularização e ampliação de porte dos usos não habitacionais de comércio e serviço de 200 metros quadrados, podendo alcançar até 400 metros, construção, ampliação e regularização de porte de usos não habitacionais em situações que não se enquadrem naquelas previstas pela lei. Também regularização simplificada conforme disposto na Lei 14.771 de 2015, que trata da revisão do plano diretor. Então, propõe-se essa emenda também colocar a critério do Conselho Municipal de Urbanismo, quando da regularização de edificações construídas em desacordo com o projeto aprovado ou com o regulamento de edificações. Então, abre essa possibilidade, outras situações que não estão elencadas aqui nesse artigo 29, que o Conselho Municipal de Urbanismo ache importante ou ache que está dentro da legislação essa permissão de utilizar essas cotas de potencial construtivo para essa regularização. Então, aqui não é nada uma decisão de um gestor, mas sim de um conselho, e de qual fazem parte, inclusive, a iniciativa privada desse conselho, que possam tomar a decisão e, utilizando essas cotas, também regularizar alguma construção que não esteja de acordo com o projeto aprovado. Então, é para simplificar, para trazer também mais facilidade àquelas pessoas que não têm uma construção de acordo com a legislação. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrado o encaminhamento. Não há outros inscritos para encaminhar o voto na emenda. Passamos, então, à votação. Emenda 032-0009-2024. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos. Encerrada a votação. 34 vereadores e vereadoras votaram. Resultado: 34 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda. Passamos ao encaminhamento e votação da proposição 032-00012-2024, de autoria de diversos vereadores, emenda aditiva. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Levantaram as mãos vereadores professora Josete e vereador Tico Kuzma. Ao mesmo tempo, preferência vereadora professora Josete, com a palavra 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. É uma emenda onde nós tivemos a preocupação de garantir, na verdade,
que haja isenção da cobrança da outorga quando da construção de novas unidades, né, de habitação e interesse social pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba, Coab. Então, é um artigo, né, que deve ser incluído onde couber, que tem a seguinte redação: será concedida isenção de cobrança da outorga onerosa do direito de construir para novas edificações e empreendimentos habitacionais de interesse social e empreendimentos de habitação coletiva realizados pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba, Coab, ou em parceria com ela. Então, o encaminhamento, voto favorável. Obrigado, vereadora professora Josete. Para encaminhar o voto, vereador Tico Kuzma, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Esse é um acordo que fizemos com os vereadores, com as vereadoras, com a oposição. Na realidade, para o Executivo já está contemplado essa questão na legislação que foi proposta, dentro do artigo 11 e também do anexo, que é onde trata ali sobre construção da Coab em parcerias, que fala que é regido pela Lei 14.731 de 2015, artigo 84, parágrafo único, em que fala da isenção da outorga onerosa do direito de construir. Entretanto, para deixar explícito, como foi falado aqui, deixar transparente na lei essa questão da Coab, como estava no artigo 8 da lei original, por mais que tenhamos esse artigo 11 na lei, no parágrafo 2º, que fala que para a construção e ampliação de empreendimentos destinados a equipamentos públicos de caráter social, sob a responsabilidade das administrações públicas federal, estadual e municipal, e suas autarquias, fundações e empresas de economia mista, o Conselho Municipal de Urbanismo poderá conceder a isenção na aquisição de outorga onerosa do direito de construir, nos termos da lei. E também para a construção e ampliação de equipamentos públicos de caráter social que mantenham convênio com entes federativos, suas autarquias e fundações, ou declarados de interesse público e que integrem políticas voltadas à efetivação e à universalização dos direitos sociais, o CMU poderá conceder desconto de até 50%. Então, apesar de termos esses dois parágrafos na lei, estamos apresentando essa emenda em conjunto com todos os vereadores para deixar explícito que será concedida a isenção de cobrança de outorga onerosa do direito de construir para novas edificações e empreendimentos habitacionais de interesse social e empreendimentos de habitação coletiva realizados pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba, Coab, ou em parceria com ela. Então, é uma forma de deixar mais transparente, mais explícito na lei essa questão da Coab, e é importante destacar que a legislação mantém essa isenção para aqueles equipamentos que são públicos, de entidades públicas, e também mantém essa possibilidade de até 50% de desconto na aquisição para aquelas outras entidades, mas que têm esse caráter também público e social. Nesse sentido, senhor presidente, o voto sim na emenda. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrados os encaminhamentos, vamos então à votação na proposição 032-00012-2024, emenda aditiva. Vereadores e vereadoras votando. Encerrada a votação, 32 vereadores e vereadoras votaram. Resultado: 32 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda. Passamos à última emenda, emenda modificativa. Proposição 034-00020-2024, de autoria de diversos vereadores. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Para encaminhar, Tico Kuzma, líder do governo, com a palavra 5 minutos. Senhor presidente, essa emenda atende até aquilo que foi proposto pelo Projuris, que trata-se de uma correção na fórmula, que a fórmula original ela é uma divisão no início e ela estava com uma multiplicação. Então, uma adequação desse aqui e outros termos também que foram sugeridos como proposta de mudança e resolvemos acatar com os vereadores. E aqui, senhor presidente, eu queria destacar e agradecer os vereadores da base que, na quinta-feira, conseguiram participar de mais uma reunião no IPUC, para tratar desse projeto, e que nos debruçamos em apresentar essas emendas
durante o final de semana, na sexta e final de semana, é protocolar. Também, juntamente com vereadores da base, a vereadora Amália Tortato, qual pudemos conversar sobre as emendas, também entendeu emendas positivas que tratavam-se também de uma questão do seu mandato e assinou conosco. Então, que assinaram essas emendas o vereador Beto Moraes, o vereador Bruno Pessutti, Erivelto, Hernani, o jornalista Márcio Barros, o Leônidas Dias, o presidente Marcelo Facnello, o vereador Mauro Bobato, o vereador Mauro Inácio, o vereador Pastor Marciano, o vereador Pir, o vereador Rodrigo Reis, a vereadora Sargento Tânia Guerreiro, o vereador Serginho do Posto, o vereador Sidney Toaldo e também o vereador Toninho da Farmácia. Não sei se é possível passar uma foto no telão ainda, então agradecer aqui os vereadores também que tiveram disposição, o vereador Nori e tal. Fomos na reunião quinta-feira, aqui eu quero mais uma vez agradecer o IPUC, a Adriana Garcia, que é arquiteta, Ana Lúcia, arquiteta, Maria Cristina Trovão, coordenadora, também o Rodrigo Ajus, que participou conosco, juntamente com o secretário Jamur, dessa uma reunião, e mostra a transparência e o trabalho também dos vereadores da base, que buscam as informações, conversam com a prefeitura, buscam esclarecer os projetos, para que possamos chegar aqui nesse momento também, e votarmos entendendo tudo aquilo que é proposto pela Prefeitura. E agradeço também nessa emenda, senhor presidente, nessa emenda aqui, aproveito para agradecer esse entendimento que tivemos com todos os vereadores, com a oposição, com os vereadores independentes, para que possamos apresentar o projeto de uma forma geral e também com avanço nessas emendas que foram apresentadas aqui em conjunto. Então, eu peço o voto sim nessa emenda, senhor presidente. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrados os encaminhamentos, vamos à votação. Proposição 034-00020-2024, emenda modificativa. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos. Encerrada a votação, 33 vereadores e vereadoras votaram. Resultado, 33 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda. Senhor presidente, só informe a casa. Na sequência, antes informa a vereadora Georgia Prates e o vereador Bruno Pessutti, ambos estavam inscritos para a justificativa do voto no projeto e nas emendas, porém, nosso tempo regimental acabou, já está encerrado, a justificativa de voto não está contemplada no processo de votação.